Olá pessoas, bem-vindos à nossa primeira aula. Essa aqui é mais uma aula introdutória para a gente só quebrar um pouco o gelo. Vou falar de uma coisa bem simples que, apesar de simples, ainda confunde muita gente. Você sabe a diferença entre poema e poesia? Para você, poema e poesia são a mesma coisa? Então fica ligadinho que a gente vai falar um pouco sobre esse assunto hoje. Bom, primeiro eu quero falar um pouco da poesia. O que é a poesia para você? A poesia, ela está em todo lugar. A poesia, ela está em vários detalhes. Tudo que lhe toca, tudo que lhe emociona, tudo que produz uma sensação, algum sentimento em você é poesia. Ou seja, como eu disse antes, tudo que vai tocar a sua alma é uma poesia. Vê bem, todo poema é poesia, mas nem toda poesia é poema. Por quê? Porque o poema é a poesia na sua forma escrita. Por exemplo, se eu contemplo o mar, vejo um pôr do sol, algo tão belo, isso é poesia, mas só vai se tornar poema quando eu pegar caneta e papel ou o computador, né? E passar essa visão, esse sentimento que eu senti para um texto poético. Então, o poema basicamente é a poesia, aquilo que tocou a sua alma, expressado na sua maneira de ver, na sua maneira de sentir. Você tem que escrever a poesia para ela se tornar um poema. O poema é exatamente isso, é a poesia escrita, é a poesia rimada ou não, é a poesia trabalhada ali esteticamente. E a poesia pura e simples é simplesmente as coisas que te tocam. A vida é cheia de poesia. Como eu disse na chamada das nossas aulas, existe poesia dentro de nós. Quando a gente olha para a pessoa que a gente ama, não existe poesia mais bela. Agora, quando a gente olha para essa pessoa e essa pessoa nos leva a escrever um poema sobre ela, então a poesia gerou o poema. Vamos dizer que a poesia é a mãe do poema, né? Quando a poesia nos toca, então nós escrevemos o poema, então a poesia gerou um poema. Então eu acho que eu já fui redundante demais no tocante a esse assunto, que é muito simples, né? Que eu poderia ter dito, né? Poesia é o sentimento, é a sensação, é algo que nos toca. E o poema é esse sentimento transcrito nas palavras, não é verdade? Como eu digo assim, todo poema que eu escrevo, às vezes as pessoas podem achar que estão falando de mim, ao meu respeito, é sobre a minha vida. Não, existem coisas que eu vivo, existem coisas que eu sinto, mas existem coisas que eu vejo no cotidiano, na vida alheia. Essa coisa que eu presenciei, que eu observei, esta poesia de vida, vai me gerar um poema. Então, para ficar bem claro e para finalizar, que essa foi só a primeira aula introdutória, vai ser bem rápida, poesia é simplesmente isso, é a alma do poema. E o poema é o corpo. A poesia é aquele que nos toca. O poema é a arte transcrita. Nós vemos poesia num quadro, nós vemos poesia numa canção, mas apenas o poema ele está escrito no papel. O poema ele tem que ter letra, tem que ter palavras. O poema ele tem que ter sintonia. A poesia não, a poesia é livre. Até a próxima aula.